Olá, Carlos Franschini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Átomo Acadêmico. Nessa aula eu vou te explicar uma técnica para você nunca mais errar nomenclatura de ácidos. Fica até o final do vídeo. Bom, é sempre um enorme prazer ter você por aqui. Antes de começar a aula, eu só queria te informar que se você precisa de alguma mentoria, acompanhamento, alguma aula particular de química, o contato para mais informações está na descrição aqui do vídeo, ok? Vamos lá. Começando nossa aula então, eu preciso relembrar com você a regra de classificação com relação à presença de oxigênio nos ácidos. Você precisa ter essa informação muito clara para conseguir usar as regrinhas que eu vou te passar sem ter erro, tá? Os ácidos, eles são classificados como oxiácidos, que são aqueles que possuem oxigênio na sua estrutura. Então veja, H2SO4, H3PO4, HClO4, todos os ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura são chamados de oxiácidos. E existem os ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura e eles recebem o nome de hidrácidos. Então, eles não possuem esse oxigênio e exemplos aqui HCl, HBr, H2S. Então é muito fácil entender essa classificação. Se tiver oxigênio, é um oxiácido. Se não tiver oxigênio, não é um oxiácido. A nomenclatura para hidrácidos é diferente da nomenclatura para oxiácidos. Dos hidrácidos, ela acaba sendo mais fácil, porque a regra é a seguinte: o nome sempre é ácido mais nome do elemento, terminando com hídrico. Ácido, nome do elemento, terminando com hídrico. Vamos dar exemplo. HCl não tem oxigênio, então é um hidrácido, não é um oxiácido. Então a regra é ácido, aí vai o nome do elemento, se é o Cl é o cloro, mais hídrico ficaria clorohídrico. E aí você tem que tomar cuidado com o seguinte: sempre na nomenclatura de ácidos, quando você junta o nome do ácido mais a terminação e ficam duas vogais juntas, essas vogais aqui elas não continuam, não fica clorohídrico, tá? Sempre a vogal do nome do elemento químico vai embora. Então você não fala ácido clorohídrico, a gente fala ácido clorídrico. Olha outro exemplo, HBr. O Br é o bromo, então fica ácido, nome do elemento bromo, mais a terminação hídrico. Seria então ácido bromohídrico, mas não fica assim, porque eu tenho duas vogais, então a vogal que eu elimino é a última do elemento químico, então fica ácido bromídrico. Vamos para outro, HI, iodo, termina com vogal também, então ácido, nome do elemento iodo, termina em hídrico, ficaria iodohídrico. Mas você sabe que se tiver essas duas vogais, você tira a vogal do elemento químico, ácido iodídrico. Veja que essa regra que eu estou te falando funciona e só quando termina em vogal, porque olha só, HF é o flúor, ácido flúor hídrico. Como aqui você não tem duas vogais juntas, né, nessa junção do nome do elemento e da terminação, fica do jeito que está, ácido fluorídrico. É super simples e o mais interessante ainda é que são poucos hidrácidos que você precisa saber pro vestibular, pro Enem, tá? Então, HF, HI, HCl e HBr são alguns deles, tá? Então, ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico e fluorídrico. E tem uns diferentes que a gente chama, que daí não vão se aplicar a essa regra que eu falei da forma que eu falei. Vão terminar em hídrico, mas olha só, H2S é um hidrácido, não tem oxigênio. Só que toda vez que a gente tem o S, que é o enxofre, a gente não usa o nome do elemento em português para dar um nome para o ácido, tá? Então o S, tudo na química, quando tem S, a gente dá um nome com sulfur, que é o nome dele em latim, por isso que é o S na tabela periódica. Então esse ácido sendo um hidrácido vai ser o nome do elemento, que não é enxofre, então seria sulfur, terminado com hídrico. Então seria ácido, e se você juntar tudo, ficaria ácido sulfur mais hídrico, sulfurídrico. E não é assim que a gente fala. Essas duas letras aqui não aparecem, então fica ácido sulfídrico, tá? E o outro diferente dos hidrácidos é o HCN. Quando tem CN, a gente usa sempre, tá? Sempre que tiver um CN, a gente usa o prefixo cian. Cian porque vem de ciano. O HCN, ele é a temperatura ambiente, um gás incolor ou levemente azul. E ciano é uma referência a azul, então por isso que a gente usa cian quando tem CN em qualquer composto químico. Então esse seria o ácido cianídrico, ok? São esses dois dos hidrácidos que são exceções
Terminam em hídrico, obviamente, todo hidrácido termina em hídrico, mas o nome do elemento que fica mais difícil para você. Um é o sulfur, só que fica sulfídrico, e o outro é composto, né? O carbono e nitrogênio juntos, que é o cianídrico. O que eu trouxe para você aqui são os hidrácidos que você precisa conhecer, bem? Agora a gente vai para os oxiácidos. E para você entender nomenclatura de oxiácidos, primeiro eu preciso que você compreenda como a gente achar a carga dos elementos, o NOx dos elementos que compõem a fórmula do ácido. Não é difícil, vou mostrar para você. Todo oxiácido necessariamente tem um hidrogênio de um lado, tem um átomo central no meio e um oxigênio na outra ponta. Então, o hidrogênio sempre tem carga mais 1, tá? O oxigênio sempre vai ter carga menos 2. E a soma total das cargas dos elementos que compõem aquela fórmula tem que dar 0. Parece difícil, mas não é. Vou te dar um exemplo aqui. HClO4, um oxiácido. Sempre, então eu falei para você, o oxiácido começa com hidrogênio, tem um elemento no meio e o oxigênio lá na ponta. Eu falei para você que o hidrogênio sempre tem NOx mais 1, carga mais 1, coloquei lá em cima. O oxigênio, carga menos 2, coloquei aqui. E aí o átomo central você chama de X. E qual que é a regra? É sempre a gente fazer a formulinha, agora é conta matemática, tá? Eu tenho aqui um hidrogênio na fórmula, então eu faço a conta. Se o hidrogênio tem carga mais 1, eu tenho mais 1 vezes 1 hidrogênio, que é o quanto eu tenho na fórmula, mais o X, que eu não sei a carga, mais a carga do oxigênio, que é menos 2, vezes quanto hidrogênio eu tenho na fórmula, que são 4 átomos de hidrogênio. Tudo isso tem que dar 0. Fazendo essa conta, então, mais 1 vezes 1, mais x, mais menos 2 vezes 4, a gente tem que o valor de x aqui é mais 7. Então, a carga do cloro aqui no HClO4 é mais 7. Daqui a pouco vai ficar claro para você porque que você tem que saber isso, tá? Vamos mais um, ó. H2SO4. O hidrogênio, carga mais 1 sempre. O oxigênio, menos 2 sempre. O S, que é o central, eu coloco x. Faço a continha. Carga mais 1 vezes 2 hidrogênios, que aqui no H2SO4 eu tenho 2. Mais x, que é o elemento central. Mais menos 2, que é a carga do oxigênio, vezes 4. Tudo isso tem que dar 0. Fazendo a continha matemática, x dá mais 6, ou seja, a carga do enxofre aqui no H2SO4 é mais 6. E só mais um, HNO2, mais 1 o hidrogênio sempre, menos 2 o oxigênio. Fazendo a continha aqui, a gente chega aqui, o x aqui, ou seja, o nitrogênio no HNO2 tem carga mais 3. Por que que você precisa fazer isso? Porque sabendo fazer esse cálculo, sabendo determinar qual é a carga do átomo central, nos oxiácidos, a gente vai seguir a regrinha que eu vou te mostrar. Se o átomo central tiver NOx ou carga mais 1 ou mais 2, a regra é essa. Eu coloco hipo, nome do elemento e oso no final. Eu vou dar exemplo para você, tá? Não se desespere. Se terminar em mais 3 e mais 4, ou mais 4, é o nome do elemento terminado em oso. Aí não tem prefixo hipo, nada na frente. Se terminar em mais 5 ou mais 6, é o nome do elemento terminado em ico. E se terminar em mais 7, tem um prefixo per, nome do elemento mais ico. Aí você pode falar, Carlos, é difícil isso. Não é difícil. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos e vou retomando aqui com você, tá? Então vamos lá. HClO4, a gente já fez a conta no slide anterior, tá? A carga do Cl no HClO4 é mais 7. Eu fiz isso no slide anterior. Então, ótimo. Se é mais 7, tá aqui. Sempre que for mais 7, o nome então vai ser ácido, e aí vem per, mais o nome do elemento que é cloro, terminado em ico. Então, o nome desse ácido é o ácido perclórico. Outro exemplo, HClO3. Aqui no HClO3, a carga do Cl é mais 5. Então, se a gente for na tabelinha, se dá mais 5 ou mais 6, é o nome do elemento terminado em ico. Então, nesse caso aqui é o ácido clórico. Uma informação também que se aplica, tá? Não fica cloroico. Por que não fica cloroico, já que é o nome do elemento mais ico? Porque ficam duas vogais. Quando ficam duas vogais juntas, você tira a vogal do elemento químico, tá? Então fica ácido clórico. Outro, HClO2. Nesse caso aqui, o cloro tem carga mais 3. Se é mais 3, é o nome do elemento mais oso. Ácido clorooso. Então fica ácido cloroso. E ainda existe uma quarta variante aqui de oxiácidos contendo cloro, que é o HClO. Nesse caso aqui,
O NOx do cloro é +1. Se é +1 ou +2, eu uso o prefixo hipo. Então, o nome desse ácido é ácido hipocloroso. Você pode achar no primeiro momento, se você ainda nunca viu essa forma de dar um nome, de ser confusa, de ser difícil, mas não é. Porque olha só, vamos pegar a tabelinha aqui, tá? Vamos pegar as terminações. Veja que os oxiácidos, porque o hidrácido termina com hídrico. Hídrico. Nos oxiácidos, o ácido só pode terminar com oso ou ico. Então, se é +1 ou +2, vai terminar com oso. +3 ou +4, vai terminar com oso também. 5 e 6 termina com ico e 7 termina com ico. Então, ou termina com oso ou termina com ico. Qual que é a diferença? Existem ácidos que terminam só com oso e ácidos que terminam com oso e tem um hipo como prefixo antes. E existem ácidos que terminam só com ico e outros que têm o ico e o per como prefixo. Então, se você pensar dessa forma, fica um pouco mais fácil aí para você entender. Vamos lá, vamos fazer mais exemplos. Ó. H2SO4. O enxofre aqui no H2SO4 tem carga, tem NOx +6. Então, se é +6, ele vai terminar necessariamente em ico. Aí você tem que lembrar que eu não uso o termo enxofre quando tem S, e sim sulfur. Então, o nome do H2SO4 é ácido sulfúrico. E aí tem uma variante também de oxiácido que tem enxofre, que é o H2SO3. No H2SO3, o enxofre tem carga +4. Se termina em +4, ele termina só com oso, sem prefixo hipo. Então, nesse caso, é o ácido sulfuroso. Mais um exemplo. Eu trouxe para você os oxiácidos mais importantes aqui nessa aula. HNO3, que é um oxiácido de nitrogênio. Nesse caso aqui, o nitrogênio tem carga +5. Ele está aqui, termina em ico. Então, esse é o ácido nítrico. E o outro caso aqui, HNO2, o nitrogênio tem NOx +3. Se tem +3, termina em oso. Esse é o ácido nitroso. Veja que o nome do elemento é nitrogênio e a gente não chama de nitrogenoso. É nitroso e não é nitrogênico, é nítrico. Agora eu quero colocar para você um desafio. Eu vou colocar para você aqui no próximo slide 3 oxiácidos do fósforo. H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Eu vou te dar um desafio para que você agora pause esse vídeo e aí, seguindo essas regrinhas, você tente chegar no nome desses ácidos aqui. Eu vou considerar aqui que você está parando, tá? Obviamente que eu vou seguir já com a resposta, mas dá um pause, olha a regrinha, tenta chegar nos nomes e depois você vai escrever para mim se você acertou ou não, tá bom? Pausa aí, tempo valendo. Então, dando o resultado aqui, espero que você tenha feito. No H3PO4, o fósforo tem NOx +5. Se é +5, ele termina em ico. Então, ele é o ácido fosfórico. No H3PO3, o fósforo tem carga +3. Então, ele termina em oso. Esse é o ácido fosforoso. E no H3PO2, o fósforo tem NOx +1. Então, ele termina em oso, mas tem o prefixo hipo antes. Então, esse é o ácido hipofosforoso. Eu espero que você tenha acertado. Se você acertou, escreve nos comentários aí que eu quero saber, ok? E para finalizar, alerta. Alerta às exceções. Toda regra tem as suas exceções. Essa regra que eu passei para você não se aplica a 2 ácidos que são muito comuns, tá? Um é o H2CO3. Ele tem, o carbono tem carga +4 aqui. Se é +4, na regra que eu passei, terminaria em oso. Mas esse cara não é o ácido carbonoso, e sim o ácido carbônico. E o H3BO3 também é parecido com isso. Ele termina com +3. Ele deveria terminar em oso, mas ele não é o ácido boroso. Ele é o ácido bórico, ok? Toma cuidado com essas exceções. Que bom que você ficou até aqui nesse vídeo. Antes de terminá-lo, eu queria te dizer que eu tenho uma relação, eu preparei uma relação com os principais oxiácidos que você precisa saber aí para o vestibular, no ensino médio em geral. Se você quiser ter acesso a essa lista, basta clicar no link que está na descrição e baixar ela em PDF. Eu espero muito que você tenha gostado. Lembrando, se você tiver alguma dificuldade em química e precisar de acompanhamento, o contato está aqui embaixo. Escreva dúvidas e comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível também. E até o próximo vídeo.